Lord, come, take up your holy throne. Olá, queridos, amados do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos, amados do grupo Mensagem do Pastor, do Púlpito, queridos e amados irmãos que me assistem pelo canal do YouTube, muito bom dia. Hoje é o último dia útil da semana, né? Nós acordamos aí com uma notícia um tanto quanto extraordinária para nós, né? Um carro bomba, né? Cheio de artefatos aí em nosso bairro. Ficamos estremecidos. Claro que para nós é uma coisa muito preocupante e marca talvez o ápice da violência, da insegurança que estamos vivendo, sem dúvidas, né? Já pensou se esses artefatos tivessem sido deflagrados, né? O que não teria causado, né? Coisas terríveis, né? Vidas humanas, né? E eu, vendo essa notícia logo pela manhã, eu escrevi para a nossa ministra de oração e coloquei uma mensagem para ela. Falei para ela: olha, nós oramos com imposição de mãos sobre os nossos bairros na quarta-feira. Você que foi ao culto deve lembrar disso. E hoje tivemos esse livramento de Deus. Mas a igreja precisa acordar, irmãos. Esse fato é apenas uma amostra do terror. Eu digo isso por quê? Porque imagina Israel, que dorme com a possibilidade não de um carro cheio de bombas, mas de um míssil explodir sobre suas casas. Eu lembrei do texto do profeta Jeremias, no capítulo 12, que diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se tropeças numa terra segura, o que farás nos bosques do Jordão? Olha, é preciso orar, é preciso acordar para isso e saber que esse carro-bomba, esse carro cheio de armas, é apenas uma pontinha do iceberg, né? Esse nosso povo brasileiro, e principalmente nós, né, ali do nosso bairro, nós não sabemos ainda o que é sofrer, irmãos. Nós vamos levar nossa igreja a buscar entendimento e a orar. Vamos fazer nosso relógio de oração, como nós fazíamos, orar pelas nossas autoridades, pelo nosso país, sim, mas também precisamos aprender os valores que Deus nos mostra, os resultados da oração que Deus nos dá, né? Orar por Israel para que tenhamos paz, né? Dentro dos nossos muros. Eu lembrei de Jeremias 12 porque às vezes nós ficamos tão acomodados e tão letárgicos, né, que não percebemos os ardis do inimigo avançando. E quando acontece algo um pouco mais picante, eu diria mais audacioso, como esse carro-bomba, nós nos alarmamos, nós ficamos como baratas tontas, né? E achamos que é o fim, mas eu sinto de comentar um pouco mais sobre esse texto de Jeremias, porque ele vai nos dizer alguma coisa, parece algo assim sem sentido, né, quando nós falamos aí de homens competir com cavalos, mas é uma figura de linguagem, né? O profeta também, como nós, ele experimentava uma época de grandes dificuldades, de grande caos. Ele era um pouco, né? Ele era um dos poucos, melhor dizendo, que ainda mantinha um relacionamento com Deus, era fiel. Ele não podia entender o ódio e a ingratidão de Israel por Deus. E hoje nós vivemos coisas muito diferentes. O povo parece que está indiferente com Deus, vivendo, sabe, sem confiança em Deus e talvez vivendo de uma forma dissoluta, né? O profeta não podia entender como esse povo, que tinha tanto conhecimento de Deus, podia andar ao largo desse Deus maravilhoso. E ele foi se queixar com o Senhor. Assim como nós fazemos muitas vezes, quando a coisa aperta e começa a acontecer fatos como esses que vimos hoje. E depois de ouvir a queixa, né, do profeta, Deus falou para ele: ora, Jeremias, se os homens te fazem cansar, como então irás competir, né, com os que vão a cavalo? É sobre isso que eu quero falar um pouquinho, né? Correr com cavalos, irmãos, fala de um desafio maior, de uma fé, de coragem, de uma abnegação, né, de um compromisso, de uma perseverança. Correr com os cavalos é aprender a lidar com a justiça.
Creio que Jeremias, como qualquer um cristão abnegado e vigilante nos dias de hoje, falou para Deus coisas que estavam tirando a sua paz. Talvez tenha dito ao Senhor que a sua motivação é que ele não achava justo aquilo que estava acontecendo. Jeremias estava, em outras palavras, falando para Deus que ele não conseguia entender e compreender como que homens, né, se davam bem e eram abastados, estivessem vivendo uma vida acima da média, enquanto ele era servo do Senhor, estava sendo perseguido, ameaçado, caluniado. Talvez a sua estrutura de vida, né, estivesse totalmente transformada pelo medo, pela ansiedade. Irmãos, nós sabemos que desde que Adão pecou, parece que o mundo nunca mais foi totalmente justo, né? A gente vê essa história se repetindo na Bíblia e fora dela, né? E precisamos mesmo aprender a lidar com essas injustiças que acontecem, porque é uma escalada que está em marcha desde lá. Mas Jesus mesmo disse que temos que ter bom ânimo, ou seja, coragem, fé, confiança nele, né? Porque ele venceu estas coisas. Então, correr com cavalos é ter resiliência na vida, né? Assim como Jeremias foi levantado por Deus para avisar o povo sobre o iminente cativeiro, nós também precisamos ocupar a trincheira, né? Era uma tarefa muito difícil e é também para nós hoje, porque era uma mensagem aparentemente negativa, quando todo o povo, né, preferia escutar coisas mais suaves, mais brandas, né? Não é fácil lidar com essas situações. Não adianta pedir coisas grandes a Deus se nós não formos mais comprometidos com a obra de Deus. Se na primeira dificuldade que experimentamos, né, que ouvimos, nós desanimamos, tipo não sair para ir ao culto, deixar de confiar em Deus, se entrincheirar. Eu volto a dizer, não adianta pedir coisas grandes se você tem medo de enfrentar as pequenas lutas que você tem que enfrentar, né? Deus falou para Jeremias, olha Jeremias, não deixe coisas bobas tirar você do propósito de Deus. Não permita que essas coisas, né, que se levantam contra a sua vida roubem os propósitos de Deus para você. Essa é a palavra de Deus para Jeremias e serve para todos nós. Nós precisamos de resiliência para enfrentar as adversidades da vida. Resiliência, irmãos, é a capacidade de aguentar o tranco na fé e na oração. Amém? Então, correr com cavalos é ter perseverança. Eu deixo para você essa palavra nessa manhã. Tenha fé, tenha confiança em Deus. Vamos orar, vamos propor para a nossa vida uma vida de abnegação, de confiança em Deus, de perseverança, né? Vamos ocupar o nosso lugar nessa batalha. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te capacite. Um bom final de semana. Dê o seu like nessa mensagem, compartilhe ela com alguém, inscreva-se nesse canal, isso é muito importante. Um beijo no teu coração, amados. Até segunda-feira, em nome do Senhor Jesus Cristo.